começamos a pensar em voltar para o Brasil. Daqui uma semana estaremos lá, já pregando nas igrejas brasileiras. Em outubro estarei na Europa, pregando nas igrejas estrangeiras. E assim vai sendo levada a palavra de Deus. Gente, a Bíblia é um livro a ser estudado. A gente precisa estudar a Bíblia, porque na Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações. E a Bíblia, ela constrói a vida de um ser humano que quer viver uma vida abençoada aqui na Terra. Então, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, nós temos 20, 38, 39 livros, né? E no Novo Testamento, 27. Então, um total de 66 livros para serem estudados. Estudar tudo isso não é muito fácil, não. Pega aí a sua Bíblia, aí no livro de Mateus, de João. Eu quero falar sobre um pouquinho, uma introdução de uma mensagem que eu estou meditando já tem uns 20 dias, sobre as 4 pontas da cruz. O que representa isso para nós, né? Qual é o interesse de estudarmos isto? A Bíblia fala aqui no versículo 17 de João 19, e levando ele às costas, sua própria cruz. Diga, sua própria cruz. Meu Deus. Levando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então Jesus, ele carregou a cruz dele, que seria o altar da expiação. Agora, vamos ver Êxodo, capítulo 26, para a gente começar a ter um entendimento disso aqui, 27 de Êxodo, capítulo 27, versículo 1, Deus falou a Moisés: farás também um altar de madeira, com 5 côvados será o comprimento, 5 côvados de largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Verso 2. E farás as suas pontas, diga, farás as suas pontas nos seus 4 cantos. E as suas pontas serão do mesmo comprimento, amém? Coberto com cobre. Veja bem, gente, veja bem. O altar está medindo 5 aqui, 5 côvados de largura, 5 de comprimento. Os 4 cantos sai a ponta do chifre, para carregar o altar com 3 de alturas. Fechando em número aqui é o número 12, é o número de governo, onde Deus governa, onde Ele vai reinar e liberar unção sobre nós. Amém? Agora aqui está dizendo que os 4 cantos, suas pontas serão do mesmo, e cobrirá de cobre. Essas 4 pontas aqui, vamos ver, no livro de Levítico, capítulo 4, não, vamos ver primeiro Êxodo 29, 12, que já nos dá uma ideia. Aqui, depois tomarás o sangue do novilho e as porás no teu dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramarás na base do altar. Amém? Diga para
quem está do seu lado, as pontas da cruz foram banhadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. As 4 pontas foram banhadas. Agora aqui está dizendo que o sacerdote deveria fazer chegar o novilho diante dele, tudo isso. Tomaria o sangue do novilho e poria no dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramaria na base. Porque Cristo foi pendurado em pé, morreu em pé. Levítico, capítulo 4 de Levítico. Vai dizer a mesma coisa praticamente disso aqui. Mas é importante ler. Verso 17. Vai dizer assim. Verso 16. Então o sacerdote ungido, diga o sacerdote, ungido, Jesus foi sumo sacerdote, gente. Amém? Sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre a ponta do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramarás na base do altar do holocausto, para que esteja diante da porta da tenda da congregação. Então veja que nós estamos vendo a cruz e o sangue de Jesus. Qual era a segurança que dá? Vamos lá no Gênesis, capítulo 2 do Gênesis. Estou fazendo uma introdução aqui, não sei nem se vai dar para cobrir a introdução. Mas olha só. Capítulo 2 do Gênesis, verso 10 diz assim: E sairá um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividirá, tornará em 4 o quê? Olha bem, gente, como é que Deus lá atrás já olhava aqui na frente, amém? Cada rio aqui, um rio, jorrando 4 braços. Lá no livro de Salmo 46, Salmo de Asaf, dos Coreatas, ou melhor, verso 4, ele diz assim: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. E aí a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio do santuário, que é Deus morando no meio das doutrinas, no meio da palavra. Então, esses 4 braços aqui do Gênesis, que representa o primeiro braço, que é Pison, o rio, o braço Pison, representa o amor de Deus por tudo que ele fez. Ele habita no meio no santuário, nas moradas do Altíssimo. Então, as moradas do Altíssimo é as doutrinas. Deus habita no meio da doutrina do amor. Se houver relacionamento no ambiente, Deus constrói o ambiente. Deus restaura o ambiente. Porque o amor Pison representa o amor de Deus. O Gion representa a graça
pela humanidade, a redenção para todos. O tigre representa autoridade, velocidade, poder, força, habilidade. E o Eufrates representa a promessa de Deus. Então nós temos os 4 pontos ali. Do rio, o amor, a graça, a autoridade e promessa. Quem quer receber isso aí? Diga assim comigo, da cruz, vem sobre a minha vida o amor de Deus, a graça de Deus, a autoridade de Deus e a promessa de Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu, aleluia. Mas no mesmo tempo Ele liberou a sua graça redentora, remidora. E por meio dela nós somos salvos. Então os rios ali, o rio com seus 4 braços, já traz para nós as 4 pontas da cruz. Lá pendurado no madeiro, Jesus mostrou o seu amor eterno. Mostrou a sua graça sobrenatural. Mostrou a autoridade sobre o diabo e o inferno. Aleluia. E mostrou a promessa daquele que crê nele será salvo. Quem crê em Jesus aí? Então ali está dando dica para nós. E os fundamentos do amor. Paulo escreve, lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, ele fala dos fundamentos. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Aleluia. Aleluia. Então, havendo amor, há resistência. Mesmo que venha guerra, mas nós vamos sofrer junto e vencermos junto. Mesmo que venha praga, pandemia, nós vamos vencê-las. E o amor tudo espera. Quem espera num dia de glória, aí levante a mão. Diga comigo, Senhor Jesus, eu creio num dia cheio da tua glória. Aleluia. O amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo sofre. São fundamentos. E a Bíblia vai nos mostrando tudo isso aqui, dando detalhes, que o sangue de Cristo é a base da nossa vida eterna. Sem o sangue a gente não chega a lugar nenhum. Então, o sangue, quando era colocado nas pontas do altar, trazia 2 coisas. Primeiro, refúgio e segurança. Aleluia. Não só o lugar de refugiar-se, mas o lugar de segurança. Veja aí no livro de 1 Reis, capítulo 1, verso 50. Olha só que coisa tremenda. Adonias, filho de Davi, irmão de Salomão, cometeu um grande desagravo. Ele queria roubar o trono de Salomão. E aquilo chegou até Salomão. E Adonias, sabendo disso, desculpa que eu tô meio alérgico da garganta. No verso 50 diz assim: porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se, foi e pegou as pontas do... Quando ele pegou as pontas do altar, ele bloqueou a ira de Salomão. Olha que coisa, gente. Porque na ponta do altar estava o sangue do animal sacrificado. Então, se eu pego a ponta da cruz hoje aqui, Satanás não pode chegar onde eu estou. Levante sua mão por isso, glória a Deus. Satanás não pode chegar, se você segurar hoje a cruz de Cristo,
O inimigo não vai te tocar. Levante a mão para agradecer a Deus. Glorifica o sangue dele. Glorifica o sangue dele sobre a sua vida. Aleluia, está descendo aqui agora. E Adonias, ele segurou. E chegou até Salomão. Salomão mandou dizer assim, se ele não tiver culpa, será perdoado, aleluia. Mas se houver culpa, o sangue é a justiça. A do bronze que estava ali representa juízo e justiça. E Salomão olhou e mandou dizer assim, diga para Adonias ir embora para a casa dele, porque está tudo certo. E já... Não, misericórdia, hein? O bicho pega. Capítulo 2, verso 28, aí do mesmo, 1 Reis, já Joabe vai segurar a ponta também, mas vai dar ruim. Porque Joabe estava cheio de pecado. Joabe tinha derramado sangue inocente. Sangue de Abner, sangue de generais. E Deus não poupou Joabe. Então a cruz, ela é juízo e justiça. Não é que eu cheguei, peguei, segurei, está tudo certo. Não, depende como eu estou. Por isso, levante sua mão comigo e diga, Senhor Jesus, eu creio no sangue da cruz e recebo o sangue da cruz na minha vida. A glória de Deus. Então aqui a gente começa a ter uma noção das coisas como vão acontecer. Os 4 fundamentos do amor. Olha aí, pega a sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 3 de Efésios. Não estou querendo falar decorado, não. Estou querendo ler mesmo. Verso 17. Vai dizer assim, para que Cristo habite pela fé em vossos, a fim de estardes... Ok, irmão? Vamos lá. Arraigados ou afundados ou alicerçados em amor. Então, se Cristo habita em vós, a proposta é que esteja alicerçados, arraigados no amor dele. Verso 18. Para poder perfeitamente compreender com todos os qual é a largura, a altura e comprimento do amor de Deus. Diga para quem está do seu lado a altura do amor, a largura do amor, o comprimento do amor. É o que tem que estar dentro de nós. Aonde nós podemos tirar isso aqui como lição? Como base do sangue do Cordeiro. E lá em Êxodo falou que as pontas do altar tinham que ser molhadas pelo sangue, mas o restante do sangue tinha que ser derramado. Amém? Diga, o restante do sangue tinha que ser derramado na base
Então, como Jesus morreu? Em pé, ele sangrou de cima para baixo. O sangue banhou o corpo dele todo e gotejou nos pés. E desceu na base do altar. Que aponta no chifre, gente. Olha só, levante a mão. Eu gosto de ver essas coisas, mas eu gosto de orar em cima. Diga, Senhor, derrama seu sangue agora. Fala bem forte, derrama seu sangue agora. Sobre a minha vida. Porque eu quero receber aqui na base da cruz o sangue que me salva para a tua glória. Olha que coisa gloriosa. E como a gente vê o desenho aqui dos fundamentos do amor. Lá no livro do Gênesis 37, até no verso 22, 23, 24, você vai ver que José foi despido pelos seus irmãos e jogado dentro de uma cisterna vazia para morrer ali. Mas Deus tirou ele de lá. Não diga se o amor, na sua profundidade, trouxe José de volta. Aleluia. Talvez alguém te jogue num buraco qualquer, mas Deus vai te tirar pelo amor dele. Deus vai te resgatar pelo amor dele. E a Bíblia diz lá no verso 25 que José estava lá no poço, mas os irmãos estavam comendo pão. Olha só. Tá feia a coisa. Mas vai ficar bom. Olha só, gente. Eles estavam comendo pão. Diga para quem está na sala, eles estavam comendo pão. Enquanto José estava morrendo. Então quem te jogou no buraco não está nem aí. Mas Deus vai tirar pelo amor dele. Deus vai resgatar pelo amor dele. Deus vai resgatar pelo amor dele. Deus vai resgatar pelo amor próprio. Agora olha no livro de Lucas 19. Lucas 19. Zaqueu sobe na árvore. Zaqueu, ele sobe na árvore, gente, olha só. Para ver quem era Jesus. E Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce hoje, me convém ir na tua casa. Então, ainda que o homem esteja no alto da sua riqueza, da sua soberba, o amor vai buscar ele lá em cima e puxar ele para baixo. Para nivelar com Cristo. Aí está o amor na profundidade no José e na altura no Zaqueu. No capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11, entra a história de um filho pródigo que rouba o dinheiro do pai, gasta tudo, joga tudo fora. E lá do chiqueiro ele lembrou que a casa do pai era o melhor lugar. E o amor, no seu cumprimento, buscou ele. Aleluia. Quem crê nisso aí? Não importa se é crente que jogar no buraco, Deus vai pegar de volta. Se é religioso, está no orgulho, Deus vai fazer descer. Se é filho pródigo, Deus vai trazer de volta. Aleluia. Deus vai trazer de volta. E na cruz, no capítulo 23 de Lucas, verso 42, o bandido da cruz disse,
Lembra de mim quando entrar no teu? O que Jesus respondeu? Hoje, ainda hoje, estarás comigo no meu. Aleluia. O amor nas suas larguras. Não diga assim, José. Profundidade. Zaqueu. Altura. Filho pródigo. Largura. Bandido da cruz. Comprimento. Então, o amor nas suas dimensões. As 4 pontas da cruz bem desenhadas aqui. Quem recebe isso na sua vida aí? Feche seus olhos por alguns minutinhos. Fale com Deus. Fale com Deus sobre o sangue da cruz, onde você está. Que maravilha, gente. Deixa o sangue te banhar agora. As 4 pontas da cruz. Olha para mim aqui. Agora, para Deus, as 4 pontas, Ele olha para o filho dele e Ele cria na primeira ponta a propiciação. Isso aí é para Deus aplacar a ira contra o pecado. Então, Jesus foi a propiciação divina. Para nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. E mais que vencedor. E Ele vai propiciar hoje aqui uma oportunidade para nós. Vocês estão em outra nação, mas aqui é o lugar que Deus escolheu para vocês. Deus quer usá-lo de uma maneira fundamental para a glória dele. Se os 4 braços lá, Pison, Gion, Tigre, Eufrates, representa amor, graça, autoridade, promessa. Os 4 pontos ali, Jesus em pé, sangrando, Deus olhou para ele e viu no filho dele a possibilidade da redenção do homem. E a morte de Cristo aplacou a ira de Deus. Então ele, Cristo, é a nossa propiciação. Aleluia. Vamos ver Hebreus aí, capítulo 9 de Hebreus, versículo 12. Olha só. Hebreus 9, 12. Vai dizer que não foi com sangue de animal, mas com o seu próprio sangue. Entrou no santíssimo lugar, uma vez por toda, e adquiriu o quê? Eterna redenção. Nem por sangue de bode, nem de bezerro, mas seu próprio entrou uma vez no santuário, havendo efetuado o eterno. Quem crê nisso aí? Uma eterna redenção. Isso quer dizer que o sangue dele me garante a vida eterna. Você não está notando isso, mas uma ponta está gotejando redenção aqui dentro. Está gotejando perdão aqui dentro. Gotejando esperança aqui dentro. E eu e você sairemos daqui cheio do Espírito de Deus. Cheio da glória de Deus. Quem crê nisso aí? Diga: eu creio, Senhor. E eu recebo o teu sangue na minha vida. Olha bem, gente, vê o versículo 13 aí.
Se o sangue de novilho, ou de uma novilha, ou sangue de um animal, aspergido, servia para santificar, quanto à purificação da carne, se o sangue de um animal servia para purificar ou para santificar, na purificação da carne, o verso 14 diz o quê? Quanto mais, ou muito mais, conforme a tradução, quanto mais ou muito mais, sangue de Cristo, que derramado pelo Espírito Eterno, purificará a vossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus. Quem quer servir o Deus vivo aqui? A ponta do chifre está jorrando sangue agora. Aleluia. E o chifre aponta para as 4 dimensões da terra. Aleluia. Está apontando para as nações. Para o norte, sul, leste, oeste. Apontando nas dimensões. Mostra os 4 testamentos do Novo Testamento. Mateus, o evangelho do servo, do homem. Marcos, o evangelho do leão. Quem crê nisso aí, gente? Lucas, o evangelho do boi. E João, o evangelho da águia. Então está mostrando aqui, dentro dessas pontas da cruz, lá na ponta do chifre, que um dia Deus vai derramar o sangue dele sobre a terra. E o homem será cheio do Espírito Santo. E haverá purificação, olha só. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, melhor. 1 Pedro 1. Versículo 18. Não com... Sabemos que não foi com coisa corruptível como prata, ouro, que foste resgatado do quê? Da vossa maneira de viver, tradição recebida dos vossos. Veja que o legado que os pais deixaram não era bom. Mas houve um resgate. Agora o verso 19 diz assim: mas com preciosos, vamos ler todo mundo junto, 1, 2, 3, fui. Você crê nisso? Diga para quem está falando, você foi resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Pode aplaudir bem forte, é para Jesus. Veja bem, gente. É lindo demais a Bíblia. Agora o sangue lá na cruz não é só a propiciação. O segundo ponto é substituição. Jesus nos substituiu. A cruz é o lugar da morte por maldição. Ele levou sobre si e nos libertou da maldição da lei. Aleluia. Então o sangue dele me garante que na minha vida não tem mais legado do passado. Ele me substituiu. Terceira ponta na cruz representa a reconciliação. Diga, reconciliação. O sangue nos reconcilia. Gente, veja bem. Pega aí sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 2.
partir do verso 11, olha só. Portanto, lembrava de que vós no outro tempo eras gentios, na carne chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão do homem, que naquele tempo esteve sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Éramos nós, condenados a viver uma vida destruída, sem vitória, uma vida totalmente abatida. Éramos separados, estávamos longe. Mas olha aí o versículo 12, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3, fui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Aleluia. Quem está perto aí de Deus, aí diga glória a Deus. Agora pelo sangue de Cristo chegasse, diga para quem está do seu lado, você está mais perto da bênção que você imagina. Aleluia. Versículo seguinte aí. Vamos lá, 1, 2, 3, fui. Vamos outro versículo. Desfez. Oh, aleluia. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí agora aí pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. quem crê nisso aí, gente? É o sangue da cruz reconciliando, gerando a reconciliação. E ele está aqui derramado nesse momento. Versículo 20 do capítulo 1 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 20. Olha só. Lá vai dizer o seguinte: que havendo feito a paz, pelo quê? Diga para quem está do seu lado, o sangue gerou a paz. Olha que coisa, então o sangue tem DNA. Então nós temos o DNA de Cristo. Ele é o príncipe da paz. A cruz gerou, o sangue gerou a paz, olha. E havendo feito, por meio do seu sangue, o sangue da cruz, a paz, ele, por meio dele, reconciliou consigo mesmo o quê? Nos céus e sobre a terra. Ou na terra, sobre os céus. Então o sangue, ele não só tratou das coisas aqui na terra, não. Alinhou as coisas do céu. Regularizou lá em cima. Satanás tinha feito a devastação, mas o sangue, quando entrou em ação, alinhou céu e terra, aleluia. Tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. E nós nos tornamos ministros desse grande sangue de Jesus. Então não é uma ponta substituição. A outra ponta é reconciliação. Quem crê nisso aí, gente? Diga assim, propiciação, substituição, reconciliação e redenção.
Nós somos resgatados pelo sangue da cruz. E Ele está aqui nessa noite. Olha aí no livro de Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Eu creio nesse negócio, gente. Eu sou daqueles crentes meio cafona que crê, sabe? Olha aí. Quem crê nisso aí? Vamos ler junto? 1, 2, 3, fui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tenha ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E é lugar de segurança máxima. Ali o diabo não vai chegar. E o sangue vai aspergido 7 vezes. Perante ao Senhor retrata 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos ativados, o inferno não pode se aproximar de nada que é de Deus. Porque o sangue garante a vitória. É a redenção. Então, guarde essa palavra no vosso coração. Eu estou fazendo aqui só a introdução. Mas aquilo que um dia eu vou pregar, amém? Trouxe hoje só um pouquinho para a gente entender. Um dia eu vou pregar aqui. Vou estar com a garganta boa, com a cara boa e com a vontade da mesma. Aleluia. Deus vai nos dar essa oportunidade. Mas e guarda o versículo 20 aí do Hebreus 10. Guarda esse versículo, veja bem. Ele consagrou pelo novo e vivo caminho que Ele nos... Quem crê nisso, gente? Um caminho consagrado pelo sangue. Há um caminho de paz para nós. Eu acho que a gente, como igreja, deveria sofrer menos do que sofremos. As promessas são muito grandes. O que Deus promete é muito profundo. Você imagina Jesus morrendo na cruz. Ele deixa 3 legados na cruz. Diga para quem está do seu lado assim, ele deixou 3 legados na cruz. Seu corpo é composição de quê? Nosso corpo é uma composição de quê? Água, carne, sangue e água. Diga assim para quem sabe, seu corpo é carne, sangue e água. Acabou. Jesus vai deixar esses 3 lá na cruz. Ele deixa a carne dele. Ele deixa o sangue dele. Ele deixa a água dele. Como legado. Para que serve isso? A carne é o filtro. Então, a gente é filtrado. Quando a gente encontra Cristo, a gente é filtrado. Aleluia. Lá no Brasil e aqui também, certamente a água passa por uma filtragem. Ela chega nas torneiras, chega no chuveiro.
Lá no Brasil ela chega na torneira, no chuveiro, serve para fazer coisa, mas não serve para beber. E às vezes na cozinha, uma distância ali de meio metro, a gente liga uma borracha, uma mangueirinha na torneira da pia e liga no filtro. Aqueles 40, 50 centímetros ali, até chegar no filtro, é uma água, não é potável para beber. Mas quando ela passa pelo filtro, você bebe ela. Torneira aqui você não bebe, aqui você bebe. Deus, ele te olha no filtro. E o filtro é o filho dele. Você pode estar bonitão do lado de cá, mas não tem valor no filtro. Agora, quando você passa pelo filtro, a adoração chega em Deus. A gratidão chega em Deus. E aí ele libera o Espírito dele, aleluia. E aí você não tem mais maldição. Outro dia eu estava olhando lá, eu mesmo, a torneira ali, e eu bebendo água aqui, eu falei assim, eu bebo daquela torneira, eu não bebo. Mas é a mesma água, eu bebo aqui. Não cheiro, não boto ali um sabor. Mas não tenho coragem de beber da outra. É a mesma água. Só que uma foi filtrada. Eu quero dizer que a cruz, pela carne de Cristo, nós somos filtrados. Diga assim para quem está do seu lado, toda maldição, obra da maldição, que veio na tua vida, até a cruz, não vai prosseguir. E o filtro bloqueia a impureza. Aleluia. Aleluia. Se a carne de Cristo é o filtro, o sangue é a justificação, gente. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O sangue te justificou. Imagina isso, eu sou purificado, Deus me odora, cheira, e vê que eu tenho o mesmo cheiro do filho dele. Aleluia. Ele saboreia a minha adoração e tem o mesmo sabor do filho dele. Aleluia. Ele olha para a minha gratidão e vê que é igual do filho dele. Então ele diz assim, esse aqui eu vou justificar. Aleluia. Os pecados dele não me lembro mais. E anula o nosso pecado. Uma vez a carne nos filtrou, o sangue nos justificou, a água nos justificou. Isso que a Bíblia diz em João, capítulo 19, verso 30, Jesus dá um brado e diz, está consumado, Pai. Está consumado. Olha bem, João 19:30. Está consumado. Está feito, está completo. Está realizado. E ele diz assim, em alta voz, rendeu o Espírito, inclinou e rendeu o Espírito, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito e morreu ali. Irmão, 3 coisas aconteceu ali. A carne de Cristo ficou na cruz. Mas 3 coisas aconteceu. Está consumado, é a mesma coisa que ele quis dizer assim, Pai, eu paguei o valor do resgate. Eu paguei o valor do resgate. Pai, eu abri a porta do perdão. Quem quiser pode entrar hoje, será perdoado. Pai, eu venci Satanás. Então levante sua mão e diga, Senhor, obrigado, Jesus.
Porque o Senhor perdoou meus pecados, abriu a porta do perdão, pagou o valor do meu resgate e venceu o meu inimigo. Aleluia. E ali ele vai deixar a gente livre. Porque a carne dele, os ossos dele não foram quebrados. Veja aí, leia comigo aí, João 19, verso 34. Ele vai derramar da carne dele, olha lá. Um dos soldados furou o lado com a lança e logo sai o quê? Sangue e água. A água foi a última a sair. Então quando ele diz assim, quem tem sede vem a mim, hein? Porque ele é a fonte da água, gente. A água que vai te purificar, que vai te lavar, que vai te nutrir, que vai hidratar a tua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo. É a água da cruz. O verso 36 aí. Olha ali, gente. Vamos ler juntos aqui, 1, 2, 3, fui. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Por que os ossos não poderiam ser quebrados? Porque o osso é a estrutura. E a aliança do sangue não será quebrada. Aleluia. E de dentro dos ossos é que vem todo aquilo que produz o sangue. O osso é o fornecedor disso. Os leucócitos, plasmas, hemácias, as plaquetas, vem tudo de dentro dos ossos. Gente. Aleluia. E não pode ser quebrado. O que Deus está dizendo é o seguinte: a estrutura do cristianismo nunca será quebrada. Aleluia. Quem crê nas doutrinas da vida eterna aí, diga glória a Deus. Nunca serão quebrados. O inferno tenta destruir, mas não destruirá. Satanás pode tentar o que for, mas não conseguirá. Porque os ossos dele não foram quebrados. Então a cruz, as suas pontas, é muito importante para entendermos. Propiciação, substituição, reconciliação e redenção. Está aqui. E conhecer o amor. Nas suas dimensões, suas bases. E eu creio nisso. Tem um versículo aqui que eu gosto muito, vou encerrar com ele. 1 Coríntios. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Verso 30. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Mas vós sois, meu Deus. Que coisa linda isso aqui, gente. Mas vós sois. Que coisa linda, gente. Acho que você ainda não prestou atenção. Diga para quem está do lado, você é dele. Meu Deus. Você é dele em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. O qual para nós foi feito o quê? Por Deus, o quê? Meu Deus. Eu tenho tudo isso aqui dentro de mim. Aleluia. Então eu olho para a cruz, eu vejo numa ponta a sabedoria de Deus. Aleluia. Olho na outra ponta a justiça de Deus. Olho na outra ponta a santificação. E olho na outra
pronta a redenção. Ninguém pode me tirar, eu sou de Deus. Feche os seus olhos. Nós somos de Deus. Vamos nos colocar de pé o melhor. O pau quebrou, mas consegui fazer alguma coisa. Pode falar, quase chamei ela para pregar aqui. Tem apóstolo e apostila, né? Eu sou apóstolo, ela é apostila, então. Quem gostou dessa mensagem assim? Boa, pastor. Abre muita coisa, né? É que eu tô meio sinistro, mas... Você está benção demais, homem de Deus. Deus está aqui com a gente na guerra, na batalha, mas o amor de Deus excede a todo entendimento. E Ele está aqui nesta hora. Aleluia. Se você precisa de alguma coisa dessa mensagem, Eu preciso. para orarmos, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Teu sangue está aqui e está sobre mim. Que maravilha, pastor. Teu sangue está aqui e está sobre nós.